Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia 2 de julho, dia do Senhor, solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa igreja. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje é que Jesus, ele faz uma pergunta aos discípulos: quem dizem aí que eu sou? Falaram assim: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou alguns dos profetas, né? Aí então ele pergunta assim: mas e vocês? Para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí então Pedro toma a frente e diz: o Messias, o escolhido, o Salvador, o Libertador. Aqui nesse momento falou Jesus: feliz és tu, Simão, filho de João, que foi o Espírito Santo que te revelou isso. Portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui Jesus declara Pedro como nosso primeiro Papa. Hoje estamos rezando pelo nosso Papa. Nosso Papa atual hoje é o Papa Francisco. Meu filho e minha filha, hoje estamos celebrando aqui, relembrando com muita alegria, dois homens que são a coluna da nossa igreja. Paulo, que foi um grande missionário, um grande evangelizador, que foi evangelizar os povos considerados pagãos, o que mais levou a boa nova da salvação, aquelas pessoas que não tinham a crença num Deus vivo, no Deus verdadeiro. Paulo, ele teve o sangue derramado, ele foi decapitado por causa do nome de Jesus, mas em nenhum momento ele deixou de pregar, falando que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que ele é o nosso Salvador e o nosso Libertador. Paulo evangelizava incansavelmente. Ele sofreu, ele apanhou, foi perseguido, mas nunca deixou de professar a sua fé. E Pedro, ele, aquele homem que caminhou com Jesus, durante os 3 anos, e que foi o primeiro Papa da nossa igreja, ele foi firme, ele foi fiel, ele foi corajoso em não deixar nunca de falar que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Meu filho e minha filha, a nossa igreja, ela nunca ficou sem um Papa. Desde Pedro até hoje o Papa Francisco, a igreja nunca ficou sem um Papa e nunca vai ficar até a segunda volta de Jesus. E o Papa é aquele homem que é a cabeça ali, pensante, aquele que toma as decisões e assim por diante, iluminado pela luz do Espírito Santo. Portanto, convido a você hoje a rezar cada vez, não somente hoje, mas todos os dias, reze pelo nosso Papa. Porque há muita perseguição na nossa igreja, mas conforme Jesus disse, que a nossa igreja jamais será vencida. Jamais. Quer perseguir, perseguem, quer caluniar, caluniem, mas a nossa igreja jamais será vencida, porque Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra
construirei a minha igreja, não as minhas igrejas, a minha igreja, e a porta do inferno nunca poderá vencê-la. Portanto, meu filho e minha filha, rezemos pelo nosso Papa e para também que possamos sermos corajosos como foi Pedro, como foi Paulo. Pedro, segundo a tradição da igreja, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Ele dizia assim: eu não sou digno de morrer que nem foi o mestre. Portanto, filhas, rezemos pelos nosso Papa e também que possamos testemunhar que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus para nós é o nosso tudo, é o nosso Salvador, é o nosso libertador. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.